E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mordomia, tá bom? Eu vou ler um texto que está lá em Gênesis. Esse texto é Gênesis 1, verso 27. Vamos lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Beleza. Quando Deus ele cria a terra, ele coloca o homem e ele dá ao homem toda a autoridade, ele dá ao homem tudo aquilo que ele criou. Então, tudo aquilo que Deus criou, os animais, a terra, a semente, tudo aquilo que ele poderia consumir, Deus dá ao homem. E por que a gente fala sobre mordomia? O cristianismo fala sobre mordomia. Mordomia é o entendimento de que tudo aquilo que você tem colocado nas tuas mãos, ele não tem sentido se não for para servir. Porque, assim, o mordomo, no caso a própria profissão, é uma pessoa que administra uma casa, ele é uma pessoa que tem a maior confiança para o proprietário da casa, e ele sabe onde todas as coisas estão, ele pode usufruir de tudo, ele come de tudo aquilo que tem de melhor na casa, mas ele não é o dono. Então, mordomia é a mesma coisa. A gente sabe que tudo que nós temos veio das mãos de Deus, tudo foi Ele que criou, mas nós somos os mordomos. Agora, por que a mordomia é importante? Porque a mordomia que Deus espera de nós, ou que você esperaria do mordomo na tua casa, é que ele cuidasse da melhor maneira da tua casa. E com Deus é a mesma coisa. Ele espera que você cuide daquilo que Ele te deu da melhor maneira possível, né? Jesus ele fala uma parábola sobre mordomia, lá em Lucas 12, que diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aqui é uma condição na parábola. Ele fala sobre um senhor, no caso Deus, e ele confia os seus bens a um servo, a sua casa a um servo, para que ele pudesse dar o sustento no tempo certo, na quantidade certa, para aqueles que eram seus conservos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, Ele espera que em algum momento você possa, no teu entendimento, saber que aquilo tem um propósito. É óbvio que ter um carro do ano é maravilhoso. É óbvio que ter coisas boas para você são coisas maravilhosas. Mas todas essas coisas, elas têm que ter um propósito. O dinheiro que eu almejo ter, ou o dinheiro que eu tenho, ele tem que ter um propósito. E como diz aqui a parábola que nós lemos, se eu, sendo um mordomo e sou fiel daquilo que Deus coloca nas minhas mãos, quando eu vejo uma pessoa em necessidade, eu vou ser aquele que vai prover o sustento a seu tempo, como nós lemos agora. De outra parte, isso engloba todas as esferas da nossa vida. Então, é a maneira como você administra o seu corpo, ou seja, não só de você se preocupar em ter um corpo saudável, mas de entender que aquilo que você é, o teu corpo, ele tem que ser usado para aquilo que é saudável para o mundo, para a sociedade, para a nação, para a tua família, para quem é casado, para ter um relacionamento saudável com o cônjuge. Então, essa mordomia
ela vem no corpo, ela passa principalmente pelas coisas materiais que Deus coloca nas nossas mãos. Então, quando você olha a obra, a igreja ela conseguia prosperar no Novo Testamento, lá em Atos 5, quando ela é estabelecida, porque as pessoas faziam a mordomia, praticavam a mordomia. Elas sabiam que tinham tudo aquilo que elas tinham, seria para que algo maior fosse feito, ou para que alguma pessoa que tivesse necessidade pudesse ser atendida. E não há coisa mais saudável espiritualmente do que você entender a mordomia dos seus bens materiais, entender que você pode ser alguém muito rico, um milionário, um bilionário, desde que você entenda o propósito daquele valor nas tuas mãos. Você é responsável tanto pelo teu corpo, quanto pelos teus bens materiais e também com aquilo que você carrega. Ou seja, dentro de cada um de nós existe uma experiência de vida, por exemplo. Então eu seria leviano se eu pegasse o meu filho e nunca ensinasse para ele sobre as coisas que eu aprendi. Ou seja, como ele pode administrar melhor o dinheiro, as minhas experiências. Se eu não mostrar para ele o caminho que eu conheci na palavra, eu não transmitir para ele, eu vou ser uma pessoa leviana. Então tudo aquilo que eu recebi, ele tem que, de alguma maneira, cumprir um propósito de Deus. Caso contrário, você não consegue receber coisas novas. Tem um versículo que fala assim, em Coríntios: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se você colocar, eles arrebentam. Então você tem que dar um espaço, é como se fosse um rio. O rio, ele tem vida porque a água é corrente. Se manifesta a vida por causa da água corrente e leva a vida para outros lugares. Quando eu transmito o meu conhecimento, quando eu transmito os meus bens, eu estou fazendo com que o espaço na minha vida ele seja aumentado, seja acrescentado. E por isso que a mordomia ela faz com que você encontre um caminho de prosperidade. Então você serve ao Senhor da casa, você administra os bens da melhor maneira possível e faz com que você receba mais para administrar. É um conceito simples, um raciocínio simples. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, diz a palavra. Então se eu for fiel, ou seja, fiel aos meus princípios, no pouco, eu com pouco dinheiro, continuo sendo uma pessoa fiel ao meu cônjuge, sendo fiel aos meus valores morais, éticos. Se com pouco dinheiro eu não ultrapasso os limites que eu coloquei na minha vida, então eu sou habilitado espiritualmente a receber coisas maiores. Claro, tudo isso envolve o trabalho, envolve a disposição, envolve os seus propósitos, o sentido da tua vida, as suas metas, os teus objetivos. Mas tudo vai ser vão se você não entender esse princípio da mordomia. De que aquilo que eu recebo, eu passo para alguém. De que aquilo que eu recebo pode ser o fruto do milagre de uma pessoa. É como as pessoas que estão orando talvez por emprego, e uma pessoa como empresário oferece aquele emprego para aquela pessoa. Ele foi uma resposta de Deus para uma pessoa que estava necessitada. E por isso que a igreja, quando ela nasce, Jesus ele fala assim: eu vou estabelecer a minha eclésia, do grego, eclésia. E é curioso, porque eclésia não era uma palavra hebraica. Eclésia era uma palavra romana, aliás, grega. Tinha um conceito no Império Romano da época. Ou seja, eclésia significava uma assembleia de cidadãos romanos. E havia uma coisa tão forte na eclésia que significava que se houvesse 2 ou 3 romanos ali, eles se tornariam uma eclésia e entre eles a lei romana prevaleceria. Então Jesus, quando ele fala que vai estabelecer a igreja dele, ele não fala que vai estabelecer uma sinagoga ou um templo, que é, infelizmente, o que a gente acabou captando da mensagem. Mas a igreja, de fato, ela era uma eclésia, ou seja, uma assembleia. A ideia de Jesus era que a igreja não fosse apenas um prédio,
ou as pessoas só congregassem ali e ficassem entre elas, mas a eclésia ela se estenderia a toda a sociedade, ou seja, na educação, no governo e na política, de, de tal maneira que as nações fossem salvas. Tanto que Jesus, quando ele pede para os discípulos, no seu último pedido, ele fala, ó, ide, fazei discípulos em meu nome, de todas as nações, em todas as nações. Ou seja, ele queria que a eclésia, a igreja dele, ela não fosse algo delimitado geograficamente, porque estar na igreja é diferente de você ser igreja. É aquele velho dualismo do ser e do estar. Você pode estar marqueteiro, você pode estar, no meu caso, diretor de arte, designer, mas não é aquilo que eu sou. O que eu sou, ele transcende isso, ele vai além disso. E quando eu entendo que eu vou além, eu me torno parte dessa eclésia. E a eclésia ela é revolucionária porque ela é mudança de mente, ela é mudança de paradigmas, ela é mudança de caminhos que o homem ele escolhe para outros tipos de decisões que ele vai tomar. E por isso que a eclésia, quando ela é estabelecida, o povo ele prospera, a nação ela prospera, porque a igreja ela parte do princípio de mordomia. Por isso que Paulo ele fala uma coisa maravilhosa: ninguém se considere superior ao teu irmão, mas se você se considera inferior. Então, essa grandeza de pensamento faz com que haja um crescimento na totalidade e não no indivíduo. E por isso a mordomia ela faz parte de um princípio de Deus para as nossas vidas. Então, nós falamos que ela está inserida no nosso corpo, no nosso dinheiro, nos nossos bens, está relacionado ao nosso tempo. Então, o quanto de tempo eu dedico para algumas coisas? Um exercício que você pode fazer é entregar o teu tempo, talvez, depende do teu perfil. Tem gente que se dá bem com idosos e gostaria de ir numa casa de idosos para passar um tempo. E você sabe que o idoso, quando você vai numa casa, num asilo, ele não tem preocupação do que você vai levar. Ele quer alguém que possa ouvir. E mais do que isso, alguém que entenda que ali tem uma experiência que você pode aprender muito com ele. E que ele não é uma pessoa inválida, digamos assim, ou que não tem algo de valor a passar. O idoso ele quer simplesmente compartilhar o que ele viveu. Assim como a criança, ela espera receber instrução, ao contrário do idoso. Ela espera alguém que não só vá dar um abraço ou vá oferecer algo a ela, mas vai oferecer exatamente o mais importante nesse quesito, que é o tempo. O tempo de ouvir o idoso, o tempo de passar um tempo com uma pessoa que foi abandonada num orfanato. O teu tempo com a tua família. O tempo para você trabalhar. O tempo para você parar e pensar talvez num outro projeto. Mas o fato é que tudo aquilo que Deus nos dá, do corpo, alma e no espírito, no seu tempo, todas essas coisas, eles devem vir daquele que é mordomo, de como você faz a tua mordomia. A maneira como você trata a tua mordomia vai apontar para quanto mais você vai receber. Seja uma pessoa que entenda a mordomia, pratique esse princípio, e você vai ver que coisas maiores você vai receber na tua mão. Porque o universo, Deus, ele vai trazer essas coisas até você, segundo aquilo que é a tua mordomia. É como a palavra fala, Deus dá semente ao semeador. E muita coisa do que a gente recebe é mordomia, é semente. Ou seja, é para que eu possa pegar e eu alimentar alguém que é meu conservo, alguém que está ao meu lado, alguém que é meu próximo. E assim, como diz a parábola, ele vai confiar todos os bens. Todos os bens. Entendeu? Então, por isso que quando você olha para a totalidade do mundo, ou seja, você pode olhar praias, você pode olhar a beleza natural, tudo aquilo que Deus criou, e tudo isso é literalmente teu. Você precisa apenas
encontrar caminhos e princípios que vão te nortear para alcançar isso. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre a primeira menção. Lembrando aqui que às vezes eu estou falando algo e às vezes o assunto, como recomeço não era algo que eu ia falar naquele momento, mas algo que eu senti que era para falar naquela hora, sobre recomeço. Eu sinto para falar um pouco sobre primeira menção para vocês, que é um outro princípio. A primeira menção é uma maneira da gente estudar a Bíblia. Então, quando você fala sobre santidade, sobre fé, sobre qualquer tipo de palavra, de conceito, e você quer conceituar ela, você vai na primeira vez em que ela é citada na Bíblia, porque ali tem a origem de como a palavra foi usada originalmente, o que Deus queria dizer originalmente. Agora, por que o princípio da primeira menção é importante na nossa vida? Porque, de acordo com a primeira menção que você teve de experiência na tua vida, as outras coisas vão se desenhar em cima dela. Ou seja, talvez você tenha pensado sobre o que é amizade. E talvez no seu conceito de amizade, ou na sua experiência de amizade, na primeira amizade, você sofreu uma traição. Ou na sua primeira amizade, a primeira pessoa que você confiou, essa pessoa traduziu a amizade de um jeito em que você não confia mais nas pessoas. Ou num casamento. Ou até quando você é criança. Ou seja, se você pega o teu filho, tem coisas na vida dos nossos filhos que nós precisamos antecipar, por exemplo. A vida sexual. É interessante que a escola ela ensine a parte biológica, mas a maneira como nós somos gerados no ventre da nossa mãe, a maneira como é concebido, cabe aos pais, na verdade, ensinar. E muitas vezes a gente esquece porque é mais cômodo deixar outras pessoas falarem. Só que se o professor ou alguém, quem quer que seja, mostre isso de uma maneira errada, aquela primeira menção, ela é a mais forte. É o que dá significado para a pessoa. Por isso que, imagina que o teu pai é daltônico, né? Ele tem um problema visual. E ele fala para você, olha, isso aqui é marrom, mas na verdade é vermelho. Você como criança vai acreditar no teu pai. E você vai crescer acreditando que o vermelho é marrom. E vai demorar um tempo para você aceitar que aquilo não é marrom e é vermelho. Por quê? Porque foi a primeira menção. Por isso que algumas crianças acreditam em Papai Noel, porque na primeira menção deles disseram que era uma verdade. Então a primeira menção, quando você entende ela nessa extensão, você vê o quanto ela pode formar ou deformar uma alma, deformar uma pessoa. Tem o documentário Humans, não sei se vocês já assistiram, que uma das pessoas fala o seguinte, ele é um prisioneiro, ele matou uma menina, se não me engano. E ele fala sobre amor. E ele fala assim, olha, quando eu era criança, o meu pai, ele pegava e me batia muito. E ele falava assim, eu tô te batendo porque eu te amo. E ele entendeu que o amor era aquilo. E quando veio a prisão, a mãe da pessoa que ele assassinou foi até o presídio. E ela falou assim, olha, eu te perdoo. E ele não entendia porque aquela mulher ia lá visitá-lo. E ela começou a mostrar para ele o que é amor. E ele, num discurso emocionado, óbvio, ele entende e ressignifica o amor para ele. Então a primeira menção, ela tem um poder muito grande e é um princípio que você deve carregar. Será que o que eu entendo por certo ou errado, o que eu entendo sobre família, o que eu entendo sobre amor, o que eu entendo sobre amizade, como isso entrou na minha vida? Como isso ele pode transformar a minha vida? E por isso que a palavra fala que se o primeiro for santo, todo o resto também será, porque vem da essência, vem da raiz, tá bom? E que vocês meditem nisso, que vocês tenham tempo de crescimento aí, tá bom? Deus abençoe, até mais.